quero começar uma série com vocês chamada Evangelho Puro e Simples. Evangelho Puro e Simples. E talvez para você terá um impacto. O impacto de resgatar verdades que você já conhece elas há muito tempo. Dependendo da tua caminhada com Deus. Para outros, lamentavelmente, que se consideram cristãos, eu não digo isso com alegria, você vai aprender ou conhecer o Evangelho, ou entender o Evangelho nessa série. Você achava que era cristão, mas você nunca teve noção do que era o Evangelho. Você seguia um Deus e um Evangelho da sua cabeça ou de alguém que te ensinou que está longe daquilo que é o que a palavra ensina. E eu sei que vai acontecer isso. Talvez outros aqui vão conhecer o Evangelho realmente pela primeira vez. E vão entender o plano e o propósito de Deus. E responder perguntas fundamentais da vida, mas principalmente blindar o teu coração. Para que você, de verdade, construa um alicerce sólido espiritual. Para que você possa ser como aquele homem de Mateus 7, quando Jesus está falando, haviam 2 homens, um construiu a sua casa na areia, ou num terreno raso, outro na rocha. O vento veio, a tempestade veio, e aquele que construiu no terreno raso, sem profundidade, a sua casa desmoronou. Assim talvez é hoje a estrutura espiritual de muitos aqui. É uma casa sobre um terreno raso. Que o primeiro vento que bater, de perseguição, de problema, de saúde, de desânimo, de falta de fé, tua vida com Deus desmorona. O meu desejo é que todos nós aqui sejamos como aquele homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, profundo. E a rocha, aqui tem várias aplicações. É Cristo, sim, mas mais do que Cristo, é a revelação real do que é o Evangelho. De quem é Jesus. De qual é o plano de Deus para o homem. E eu quero que você abra sua Bíblia, que antes da gente entrar no primeiro tema, eu quero fazer uma introdução para a série. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, o verso 6 a 11. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 11. Se você puder abrir a sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 11 diz assim: Admiro-me que vocês tenham abandonado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Amém? Para você entender, Paulo está mandando uma carta para uma igreja que ele ajudou a fundar, a consolidar, e estava distante dela. Naquela época, o contato com as pessoas intermunicipal, interestadual, internacional, né, vamos chamar assim, não é tão fácil como era hoje. Às vezes eles ficavam anos sem ver pessoas que moravam em outro país, em uma outra região. Não tinha WhatsApp, videochamada. E as cartas eram um meio escasso, limitado, de alguns que tinham acesso, que podia ser uma forma de manter contato. E Paulo ficou sabendo que na igreja que ele ajudou a consolidar, onde ele pregou o evangelho, onde aqueles irmãos se converteram,
Passou para aquela igreja um monte de outras pessoas, de pastores, pregadores, e passou gente lá, ensinando eles coisas que não é evangelho, colocando sobre eles um tipo de carga que não existia mais, um tipo de evangelho que não era o evangelho de Jesus, contaminando a verdade fundamental do evangelho. Paulo ficou preocupado e escreve uma carta para resgatar as bases, a essência, o fundamento do evangelho, para que você entenda um pouco de contexto, e nós não vamos nos deter aqui. Uma das coisas que estava acontecendo, eu quero que você preste muita atenção, alguns judeus convertidos ao evangelho não conseguiam abrir mão da religião judaica, então eles mesclaram, foi um sincretismo. Eles criam em Jesus, mas não conseguiam abrir mão de todas as práticas judaicas. Então eles ensinavam as pessoas: olha, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, mas é o seguinte, você tem que se circuncidar, viu? Porque você é judeu. Então, para quem não sabe o que é circuncisão, pega-se o órgão genital masculino e se faz um corte arrancando o prepúcio. Não vou explicar mais do que isso. Dá uma capada no bichão, né? E quando um adulto se convertia, o judeu dizia: tem que fazer com o adulto, porque inclusive Abraão lá fez, lá não. O povo. E aí eles chegavam nas regiões gentias e o cara se convertia, aí chegou um povo na Galácia, na região da Galácia, e falou: vocês sabem, né, que a gente tem que circuncidar, né? Não, não tem. Paulo falou que não precisa mais. O evangelho agora, Jesus se fez circuncisão por todos nós, e agora nós estamos separados por outro tipo de aliança, e não essa aliança física, é a aliança da cruz. Aí eu, não, tem que cortar o trem aí. Inclusive, vocês estão trabalhando no sábado? Não pode, mano. Nós somos judeus. E aí mais um monte de coisa que não era o evangelho de Jesus. E sempre isso é comum, desde que a igreja nasceu, sempre há falsos mestres misturando, distorcendo, e escute, acrescentando à vida cristã coisas que nunca foram o evangelho. Eu me lembro muito bem da minha caminhada, seguindo os passos da minha família, da igreja, sempre havia Jesus, Deus, mais alguma coisa, para você se considerar um cristão abençoado. Então, dependendo da linha doutrinária, nunca era suficiente o evangelho de Jesus, sempre tinha algo a mais. No nosso caso, a obra da cruz para te santificar não era suficiente. Você tinha que usar uma roupa específica. Dependendo da roupa que você usava, você é mais santo ou menos santo. E era sempre o evangelho mais uma coisa que o homem tinha que fazer. Sempre mais um mérito humano. Aí você via aquele mais santo é o que tinha a Bíblia maior, a gravata mais arrumadinha, o terno mais. A minha mãe, e eu também já vivi, mas minha mãe conta vários episódios de situações em que na igreja o pastor controlava o tamanho da saia das mulheres. Porque se ela passasse da meia canela, já não era mais santa. Se fosse para baixo da canela, aí essa é santa. É o evangelho mais alguma coisa, é mais... Estão ouvindo? Vocês acham que eu estou inventando isso? Aí cada época tinha uma coisa, pintar o cabelo, né? Eu lembro quando na nossa igreja antiga, passada, quando eu era criança, surgiu a moda das luzes no cabelo, luzes, né? Das mulheres fazer luzes. Hoje, né? Mas lembro que surgiu as luzes, que a mulherada botava uma touca assim, fazia uns furinhos no negócio assim, e aí ficava tirando assim, pintando. Aí de repente as primeiras jovens fizeram luz. Aí os obreiros lá fizeram reunião, essas mulheres estão tudo em pecado, tudo vaidosa, Jezabel. Mas os mesmos obreiros pintavam o bigode, que eu sabia. Entendeu? E aí botava lá, não, porque o evangelho não é suficiente, é mais uma... E isso acontecia desde a época de Paulo aqui. Paulo estava vivendo a mesma coisa, inclusive no contexto de Gálatas ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não voltem à escravidão do pecado. A escravidão do pecado é o jugo de que eu tenho que fazer algo para ser aceito por Deus. Jesus já pagou o preço. Alguém ouviu que eu disse que Jesus já pagou o preço. Não há sacrifício humano que conquiste algo no coração de Deus.
Jesus pagou o preço. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que não há nada que o homem possa fazer que conquiste algo de Deus. Inclusive, a nossa santidade, a nossa obediência, o nosso temor a Deus é por honra, é por gratidão e por nova natureza. Não por legalismo, por regras ou por obrigatoriedade. Quando a gente segue a Jesus ou segue a sua palavra, sempre será uma expressão de devoção e de nova natureza. Inclusive, quando alguém nasce de novo, não precisa que ninguém fique lhe cobrando. Inclusive, há algo ousado que reformados e pragmáticos na palavra vão ficar escandalizados comigo. Mas tem um texto neotestamentário de João que diz, inclusive, não seria necessário que ninguém lhes ensinasse nada, porque vocês já têm o Espírito. E aí? Imagina uma igreja em que é o seguinte, a partir de hoje, se Deus te ensinar, segue teu caminho aí, segue. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esse é o nível de convicção do Evangelho. Se você nasce de novo, haverá dentro de você um nível de convicção, de constrangimento, de amor a Deus, que o Espírito vai moldando você. E a palavra, sim, ela é fiel, é a verdade de Deus, mas o Espírito vai te conduzindo a uma nova natureza. E eu, pela graça de Deus, como pastor dessa igreja, eu me alegro muito, porque quantas vezes eu já recebi pessoas que me procuraram, pastor, eu estou querendo fazer tal coisa na minha vida. Mudanças assim que claramente são mudanças que são incoerentes de áreas que ela tinha, de coisas que não eram condizentes com a palavra de Deus. Mas nunca precisou cobrar, nunca precisou chegar alguém e falar, você tem que mudar. A pessoa me procurava e falava, pastor, estou sentindo vontade de fazer tal coisa. Eu falei, sério? Eu falei, da onde surgiu isso? Não sei. Eu falei, eu sei. É o Evangelho verdadeiro que alcançou um coração realmente aberto e o Espírito está transformando. O Espírito. Quantos aqui nessa igreja já me procuraram, pastor, eu estou achando que está errado, eu preciso casar, eu quero casar. Eu falei, eu sei que você precisa. Então, eu acho que eu vou casar. Eu falei, bora? Ninguém nunca pediu, nunca cobrou, nunca... Outro falou, pastor, está errado, eu acho que eu tenho que batizar. Eu estou aqui, mas eu nunca professei. Eu falei, eu sei. E nunca precisou ser cobrado. Meus irmãos, são inúmeros os testemunhos. São inúmeros. Isso é fruto do verdadeiro Espírito agindo num coração, onde o verdadeiro Evangelho está sendo frutificado e pregado. Olha o que diz 1 Pedro. O segundo motivo dessa série de mensagens. O primeiro, para quem não entendeu, é que nós queremos eliminar todo tipo de misticismo e de acréscimo que não é o Evangelho. Legalismo, religiosidade, tudo aquilo que não provém de Deus, mas de homens, de tradição, de cultura de igreja, que pode ser sadio ou não, mas nós queremos ficar com o Evangelho. Quem quer ficar com o Evangelho aqui? Eu quero ficar só com o Evangelho. Assim, o segundo motivo dessa série de mensagens é porque eu creio que de coração muito sincero, muitos de vocês entregaram sua vida a Jesus, têm caminhado na fé, mas, infelizmente, ou talvez por ignorância ainda, por falta de conhecimento ou de oportunidade, ainda não sabem nem explicar aquilo que acreditam. E olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Se alguém te perguntar, por que você está indo domingo naquela igreja lá? Você sabe responder? Por que você considera um cristão? Você sabe responder? O que tua religião acredita? Você sabe responder? O que é essa tua fé que você diz? Você sabe? A pergunta não é só se você sabe responder. Você sabe qual é a resposta verdadeira que a Bíblia dá para isso? Você sabe qual é o verdadeiro Evangelho? É possível que muitos de vocês não sabem. Pastor, eu acho que primeira vez que eu estou pensando nisso, eu acho que eu não sei. Eu não sei. Você sabe explicar o plano redentor de Deus para alguém? Você sabe entender o que é a obra da cruz? Por que Deus se fez homem numa pessoa chamada Jesus? E por que Jesus morreu? E por que ele ressuscitou? O que isso tem a ver?
Você tem que saber. Porque senão a tua fé está sustentada em qualquer outra coisa, mas não no Evangelho. Talvez numa simpatia com as coisas de Deus, talvez na música bonita que massageia o teu ego, talvez nas pregações que te ajudam na tua vida prática, talvez em qualquer coisa, mas não no Evangelho. E o meu desejo é que você não siga Jesus porque a igreja é legal, porque a música é boa ou porque a tua vida está melhorando, mas porque Jesus é a razão da tua vida. Porque o Evangelho hoje te deu sentido, razão, compreensão e entendimento de vida. Porque você conheceu o Evangelho. Porque a música acaba, as palavras podem mudar, o desânimo pode vir, mas quem conhece a Jesus e entendeu o Evangelho está firmado sobre uma rocha inabalável. E esse é meu desejo para você. Mas finalmente, sabe por quê? Porque eu creio que mais do que uma mensagem inspiradora, mais do que pregações que te ajudam a melhorar o casamento, o trabalho, a vida, tudo mais do que orações poderosas ou manifestação do poder de Deus que te cura, eu creio na verdade de Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu vou repetir, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois grego. Eu quero que você entenda que o Evangelho é o poder de Deus. O poder que transforma, o poder que cura, o poder que restaura. Se existe algo que salva uma família, é muito mais do que aconselhamento bíblico, técnicas de relacionamento, comunicação, livro tal, livro Y. O que salva uma família é o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe o que transforma um coração viciado, deprimido, ansioso? É mais do que terapia, remédio, medicação, aconselhamento bíblico. É o Evangelho. Porque quando o Evangelho chega num coração, a pessoa é transformada. Mais do que a educação boa de filhos que você pode dar. Eu conheço muitos pais bons que educaram bem seus filhos, a disciplina, os princípios, a educação, tudo isso é muito bom para os seus filhos. Mas você quer guardar o coração dos seus filhos, você quer ter certeza que eles serão homens e mulheres de Deus, eu te digo uma coisa, apresente para eles o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho liberta, o Evangelho restaura, o Evangelho transforma corações, o Evangelho faz do irado manso, o Evangelho faz do corrupto justo e honesto, o Evangelho faz do indiferente e apático para amoroso, misericordioso e alguém que se importa. O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. E o nosso desejo é que essa igreja jamais perca o coração de pregar nada mais do que o Evangelho. Nós não queremos a tradição humana somente, nós não queremos ideias de instituição, nós não queremos apenas aprender com a ciência, com a psicologia, boas ferramentas e entregar isso para a igreja, que tem a sua utilidade. Antes de tudo, nós queremos o Evangelho. Nós queremos o Evangelho, a verdade de Deus para os homens. Há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, no ano 2023 e até quando Deus permitir, a resposta para o coração humano é o Evangelho. Nada mais. É o Evangelho. E eu sei que hoje, em tempos como os que vivemos, as coisas de Deus estão se tornando atrativas e palatáveis a todo mundo. Você vai ver artista, jogador de futebol simpatizando com as coisas de Deus. Né? Quantos artistas falam, nossa, ele é cristão, né? Você vai ver lá o Neymar, 100% Jesus. Mas no outro dia você vai ver uma matéria que ele traiu a sua esposa, que ele está com filho com uma, filha com outra e tal. E eu não estou julgando ele, está tudo bem. É a vida de hoje. Você vai ver, eu estava vendo, né? Ontem, inclusive, o Renan ministrou aqui para os jovens e ele trouxe... acho que foi pelo Espírito, viu, Renan? Claramente Deus já estava construindo algo para nós hoje aqui. E eu já tinha essa série no coração. Mas ele compartilhou sobre o início, na mensagem, sobre o podcast em que a Bruna Marquezine estava dando uma entrevista, dizendo que ela é cristã, mas ela segue Jesus. Ela só não vai na igreja, não gosta de igreja, não gosta das pessoas, não gosta de tudo o resto.
Então, ela pode até ser sincera na declaração dela, ela pode até achar que está certa, mas não é o evangelho. Vocês estão entendendo? E você vai ver um monte de coisa de Deus hoje. É um videozinho aqui, é um videozinho lá, é um WhatsApp, é uma música. E às vezes você fala, nossa, aquela pessoa é de Deus. Por quê? Porque a música dela, no carro dela, toca louvor. Porque de manhã, na segunda-feira, ela não começa a semana sem ver um vídeo do David Leonardo. Sei lá, não sei. E tá tudo bem, não estou fazendo crítica, estou querendo dizer que isso é uma coisa, evangelho é outra. Essas coisas podem ajudar o evangelho. Eu amo louvores, eu amo música, eu acho que há uma utilidade grande na internet, a gente aprende demais. Mas alguém pode consumir tudo isso e não conhecer o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o que transforma alguém. Não é uma igreja. Eu até fico sensibilizado e fico muito feliz quando alguém diz, nossa, pastor, depois que eu comecei a vir nessa igreja, tal coisa, maravilha, que legal. Obrigado, né? A gente está trabalhando por isso. Mas se esta igreja, como instituição, está te ajudando, está tudo bem. Mas se é só isso, nós temos um problema. Porque nós não queremos ser uma ONG que ajuda com terapia. Nós não somos uma instituição que simplesmente oferece aconselhamento para pessoas com problema. Nós não somos uma instituição que ensina para crianças princípios e valores que ajudam na vida. Nós somos o corpo de Cristo, sustentado na verdade, pregando o evangelho. É isso. Porque, meu irmão, existem lugares onde existem aconselhamentos e terapias muito melhores que as nossas. Médicos que vão te ajudar com medicação e com outro tipo de recurso. Coaches que têm ferramentas muito melhores de desenvolvimento pessoal e de aprimoramento pessoal. Mas nós temos o evangelho. E é isso que nós queremos, que sustente a tua vida. Como estão sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Tem algo muito poderoso aqui, o Espírito Santo está fazendo algo. E talvez alguns serão libertos nessa série de mensagens. É possível que você nunca conheceu o evangelho. E eu digo isso, sendo pastor dessa igreja, eu sei quem são as pessoas que estão aqui. E está tudo bem, eu sei que não é maldade da sua parte. Mas hoje, em nome de Jesus, isso acaba. O evangelho é apresentado a você. E a primeira verdade do evangelho é que você foi criado para um relacionamento com Deus. A primeira verdade do evangelho serão 4 verdades. E durante 4 semanas nós vamos por cada uma delas. A primeira verdade é: nós fomos criados para um relacionamento com Deus. O propósito de Deus ao criar o ser humano é um propósito relacional. Parece uma frase simples, mas eu quero que você vá comigo na palavra e a gente tente entender um pouco melhor isso. Será que você entende qual é o propósito inicial, de verdade, ou entendi até hoje, ao Deus criar o ser humano? Por que um Deus eterno, soberano, criando o cosmos e o universo, para uma hora para ter a ideia de criar um ser, diferente de todos os outros bichos da criação? Por que ele cria o homem? O que é? Era um Deus entediado, falando, vou brincar agora porque eu estou meio cansado aqui. O que é? Será que você entende de verdade por que nós existimos? Por que um dia o ser humano passou a ser o que é? A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos a primícia da criação. A parte mais importante é como se a cereja do bolo de tudo que Deus estava fazendo se consolidasse, se fizesse sentido ao criar o homem. E o homem é a expressão de algo que revela a intenção original de Deus com tudo. Acredite ou não, mas a palavra nos diz que o propósito da criação é a glória de Deus, incluindo nós mesmos. A Bíblia diz que Deus criou tudo para a sua própria glória. E o universo, a galáxia, os planetas, os animais, são uma expressão da glória de Deus. O que isso quer dizer? É uma expressão do quão grande Deus é. Um dia alguém me perguntou, foi inclusive no Nova Kids, enquanto servi no Nova Kids em 2016, lá em Cascavel. Eu era prof e meu irmão, prof de Nova Kids, da faixa etária de 6 a 9. É cada pergunta. E um dia
Gabriel Castelo, até hoje não esqueço dele. Menino genial, tinha um intelecto incrível. Prof, tem uma pergunta. Eu falei, fala, Gabriel. Eu já estava, era sempre, toda aula tinha uma pergunta. Por que Deus criou o universo? Quem responde essa pergunta? Por que Deus criou o universo? E na hora, eu estava precisando continuar a minha história, que era sobre outro assunto, tinha nada a ver. E pelo Espírito Santo eu senti um impulso de responder isso muito rápido com uma outra pergunta. Eu falei, qual é o tamanho do universo? Aí ele falou, infinito. Eu falei, qual é o tamanho de Deus? Aí ele fez assim, ó. O universo expressa a glória de Deus. Quando Deus cria o universo, Ele está dizendo, esse sou eu. Esse é o meu tamanho. Mas quando Ele cria o homem, Ele expressa uma outra faceta do seu caráter. A Bíblia diz que Deus não tem amor. Ele é. Amor é a natureza de Deus. E quando Ele cria o homem, Ele cria uma criatura diferente de todos os outros, de todos os outros seres. Corpos celestes, os animais viventes, os seres viventes. O homem era o único que tinha um elemento de consciência e de liberdade. Imagem e semelhança de Deus. Nas suas limitações como homem, mas semelhante em natureza espiritual. E no homem está o único elemento que ninguém na criação tem, que é o elemento da consciência e da liberdade. Só o homem poderia rejeitar a Deus. Porque só o homem expressava a principal característica de Deus: amor. Porque não há amor onde não há liberdade. Se o homem não tivesse a liberdade de não corresponder ao amor de Deus, ele seria como uma outra planta, como um cachorro, como um bicho qualquer. É na liberdade que o homem tem e teve expressada naquela árvore do jardim. Quando Deus termina e coloca, olha, homem, há uma árvore e ela é para não ser consumida. E isso vai ser o limite entre nós. Aqui está a expressão do meu amor, homem. Eu te criei com tudo isso. Tudo isso é teu. Inclusive, o propósito de Deus ter criado o homem é estender o seu governo. Ele diz, homem, a ti tudo está confiado. E toda a criação está sujeita aqui a você. É isso que a Bíblia diz. Os céus são os céus do Senhor, diz o Salmo. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os homens estão, o ser humano, Adão, recebeu a incumbência de governar e de ser uma extensão da glória de Deus na criação. Mas havia uma condição: sujeitar-se a Deus, submeter-se a Deus. E a árvore no jardim do Éden era esse limite do homem manter-se obediente e sujeito ao governo de Deus. Mas ele era livre, porque só alguém livre pode amar de verdade. E o que Deus queria com o homem não era o que Ele queria com as estrelas, com uma planta, com um macaquinho ou com a girafa. O que Deus queria com o homem era algo diferente: relacionamento de amor, onde a liberdade seria elemento fundamental, onde o homem corresponderia ao amor de Deus por gratidão, honra, humildade e devoção, mas não porque era obrigado. Você percebe que tudo no Evangelho que for obrigado perde o sentido do Evangelho? Inclusive, se você faz algo em nome de Deus obrigado, não faz mais, pode parar. Eu vou repetir: se você faz algo em nome de Deus ou para Deus obrigado, para de fazer, não tem sentido. Deus não quer a tua obediência simplesmente sem o coração. Pastor, você está inventando isso? Está em Salmo, está em Malaquias, está em Abacuque, está no Evangelho inteiro. Eu não quero sacrifícios feitos por mãos humanas, de adoração, por mais diligentes que eles sejam. O que eu quero é um coração quebrantado. O salmista, em Salmo 51, diz: se Deus quisesse sacrifícios e regras e culto, eu os daria. Mas o que Deus quer é o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito contrito. Porque Deus quer o que há de real no nosso coração. Jesus acusou a hipocrisia dos fariseus dizendo: ô geração,
Vocês não ouviram o que os profetas disseram? Misericórdia quero. Eu quero coração, eu quero autenticidade, eu quero o que é de verdade de vocês. Eu não quero rituais, eu não quero regras, eu não quero esse tipo de coisa que vocês chamam de religião. Eu queria o teu coração. Eu queria aquilo que foi perdido no Éden. Aquilo que nós tínhamos um com o outro. Relacionamento. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? O Evangelho parte da primeira primícia. O propósito de Deus com o homem não era uma religião, era um relacionamento. O início de tudo era Deus e o homem, não havia mais nada entre os dois. Não haviam regras, não havia culto litúrgico, não havia... Não, era pai e filho. Era intimidade. Era todo fim de tarde dizendo, e aí Adão, como é que foi hoje? Ah, tinha uns macacos lá esquisitos, eu botei de mico leão dourado mesmo, vai. Inventei. Eu estava com preguiça e eu já tinha dado o nome do leão, eu aproveitei do leão, com a cor dourada. Vai mico leão dourado. Nossa, Adão, que nome esquisito. É isso aí. O que mais você fez? Ah, Eva? Está enchendo o saco um pouco. É normal, Adão, você vai se acostumar. São as mulheres. Para isso que eu criei ela. No fundo, você vai me agradecer. Eu chamo isso de ajuda. Ele ajuda? Havia intimidade, relacionamento. Não haviam regras, não havia lei, não havia liturgia. Não tinha um horário da semana para ver. É isso que Deus queria com o homem. A verdade do Evangelho, que diz que fomos criados por um relacionamento, contém outras 3 que não tem como desassociá-las. Pelo contrário, elas fazem a gente entender o que é ser criado por um relacionamento. E a primeira coisa que nos ensina, ou que nos faz entender que fomos criados por um relacionamento, é que Deus tem um propósito para você. Você não é fruto do acaso. O ser humano não é aleatório. O ser humano não é fruto da aleatoriedade. Eu sei que te fizeram acreditar que nós somos um acidente cósmico. Que no universo as coisas estavam meio paradas, um átomo ficou com uma coceira, assim, aí ele bateu em outro, e explodiu. E aí deu um Big Bang, daí os negócios foram mexendo, e foi indo, aí tempo, espaço, matéria, e aí de repente, uma dessas matérias é o planeta Terra, que também teve algum tipo de evolução, e daí vem uma ameba original, que era um micro-organismo vivo inicial, e disso se desenvolveu para uma outra ameba, para um outro negócio, que se desenvolveu para um tipo de lagarto, e esse lagarto foi evoluindo para um tipo de primata, e esse primata, um dia ele foi evoluindo, e de repente surgiu nós. Nossa! Eu vou te dizer o seguinte, você precisa ter mais fé para acreditar nisso do que no Evangelho e na Bíblia. Me desculpe. É como se eu chegasse com um bolo de chocolate aqui, botasse um bolo de chocolate, falasse, nossa, que delícia de bolo, que bonito esse. Pois é, bacana, né? Um granulado em cima, assim, com um recheio no meio. Sabe aqueles bolos que o pessoal corta assim no meio? E bota um recheio no meio. Nossa, que delícia, aquela nega maluca. Jesus, deu. Aí eu chegasse com esse bolo, e falei, nossa, pastor, onde você arranjou esse bolo? Eu falei, não sei, apareceu aqui. Eu falei, como apareceu? Então, vou te contar. Tinha um carregamento do mercado aqui, do mercado da cidade, que estava vindo aqui na estrada, e o caminhão carregava um monte de coisa, que o mufato aqui, ele capotou. E no carregamento do mufato, tinha lá um pacote de farinha que abriu. Assim. E a caixa de ovo também quebrou, e o ovo misturou na farinha. De repente a manteiga veio e o pote de Nescau abriu e falou, juntou, e eles começaram a se mexer. Quando de repente um forno se abriu, e o bolo entrou no forno, que pegou num fio que soltou, e ligou o forno elétrico, começou a aquecer, e o bolo esquentou, de repente o pacote de granulado abriu, explodiu, caiu em cima, foi capotando, atravessa até que bateu aqui. Você acredita nisso? Sabe por que o inimigo inventou essa mentira da aleatoriedade? Para diminuir
o teu propósito. Deus disse: criemos o homem, a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança os criou. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente. Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Nós fomos criados com um propósito. Salmo 139, verso 14 e 16 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza, diz Davi. Meus ossos não estavam escondidos quando de ti, em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um existir. Meu irmão, você tem um propósito. Você não é um acidente. Eu sei que existem pais por acidente. Talvez alguns de vocês ouviram dos próprios pais que você foi um erro, que a camisinha furou, que foi um acidente de percurso, o carnaval foi muito animado, seja lá o que for. Mas teus pais podem não ter te planejado. Deus já tinha um propósito para você. O Evangelho é a boa notícia de que o homem, ele é a expressão da glória de Deus. Mas ele é também um ser carregado de propósito único, específico e primordial na obra da cruz. Na obra e no plano redentor de Deus. A segunda coisa que eu entendo quando eu penso e ouço e leio no Evangelho de que nós somos criados por um relacionamento, é que Deus quer ter intimidade com você. Deus não quer que você venha no culto. Apesar de que vir no culto está contido de alguém que entendeu o Evangelho e que essa é a família de Deus, de que aqui a gente aprende, cresce, se edifica. Sabe o que Deus quer? Intimidade. Alguns, infelizmente, aprenderam que se relacionar com Deus é um monte de coisa que não é. A mais comum, a que se aproxima um pouco do propósito verdadeiro, é aqueles que entendem que tem que conhecer a palavra de Deus. E eu concordo. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A palavra de Deus e as escrituras revelam e expressam o plano de Deus, a sua vontade. Mas se você for coerente com a própria palavra de Deus, você vai entender que Deus não queria que você ficasse só lendo a Bíblia. Na verdade, inclusive, o que Deus mais quer é intimidade. E eu não sei se você entende a diferença de conhecer a Deus ou ter conhecimento de Deus com intimidade. Alguns de vocês se acham muito íntimos de Deus porque conhecem muito as Escrituras. Parabéns, é muito bom. Porque você recita versículo decorado, porque conhece a Bíblia de trás para frente, porque você vê vídeo de teólogo no YouTube, porque você gosta de ler muito. Isso é muito bom, eu gosto. Eu sou alguém que se considera estudioso, eu gosto mesmo, eu tenho prazer em estudar. Mas graças a Deus eu entendi o Evangelho. O Evangelho me disse que é algo muito mais importante do que ter conhecimento sobre Deus, que é ter intimidade com Deus. Se você não sabe a diferença, conhecimento sobre Deus é mais ou menos o conhecimento que você tem, ou como é o teu relacionamento com o Neymar. Você sabia que você tem um relacionamento com o Neymar, né? Vamos lá. Talvez uns não, outros sim, mas vamos considerar os que mais sabem aqui, ou os mais íntimos do Neymar aqui. Os mais íntimos do Neymar aqui sabem que ele mora num país agora de onde? Das Arábias, né? Ele mora, não mora mais na Europa. Onde que o Neymar mora? Na Arábia Saudita. Ó, o Léo, amigo aqui do Neymar, né? Você sabe inclusive o time em que ele joga futebol, você não sabe? Sabe. É possível que o mais
entendedor e conhecedor do Neymar sabe onde ele mora, o time que ele joga, o quanto ele ganha, que inclusive o mundo inteiro agora sabe, né? Ou pelo menos o quanto ele ganha de salário do time, né? Se for calcular todo o resto, ele não sabe. A gente acha que sabe, que é íntimo. Você vê os jornalistas falando, não, agora o Neymar ganha tanto, né? Talvez você saiba, inclusive, da última fofoca, que possivelmente ele estava numa festa traindo a Bruna Bicardi. Se você não sabe quem é, você não está perdendo muito também, fique em paz. Mas talvez você saiba um pouco além. Você segue o Léo Dias, que é aquele jornalista lá, e você está mais antenado ainda, e você sabe que o Neymar está infeliz no time que ele joga. Uau! Mas aqueles que acham que sabem muito sobre o Neymar aqui estão distantes de um relacionamento de intimidade. Não tem noção do que é intimidade com ele. Ah, não, pastor, eu sei, eu vi o documentário dele na Netflix. E eu vi que ele joga muito videogame. E eu vi também que o relacionamento com o pai dele, assim, é um negócio meio esquisito. Mas por mais que você ache que conhece o Neymar, você não conhece. Porque intimidade é algo que vai extremamente além. Não é sobre onde ele mora, o quanto ele ganha, o time que ele joga, quem é a namorada, a atual ou a ex, enfim. Você sabe o que está preocupando o Neymar essa semana? Você sabe? Você sabe o que tirou o sono dele hoje? Ou ontem? Você sabe quais são os medos de verdade que ele tem? Que ele carrega? Quais são as coisas que o preocupam? Você sabe como ele reage quando um pedido errado no restaurante vem? Se ele respeita o garçom, se ele não respeita, se ele fica insatisfeito, se ele grita, se ele não grita, se ele... Inclusive, você sabe como funciona o organismo dele, assim, de ir no banheiro, que hora que ele vai no banheiro e tal. Mas eu acho que você responderia a maioria dessas perguntas sobre a pessoa que você vive. Alguns de vocês sabem os minutos que o marido fica no banheiro. Alguns sabem no olhar a comida que ele quer comer. O nome disso é intimidade. Conhecimento sobre algo, sobre alguém, é ter informações. E eu vou te dizer, a Bíblia te dá informações sobre Deus. Informações muito boas. Mas existe algo que precisa ir além da Bíblia, que tem a ver com o teu relacionamento pessoal com Deus. Tem a ver com aquilo que você cultiva no secreto, na vida de oração, de quebrantamento, de ouvir a Deus. Ouvir, pastor. Eu já tenho a Bíblia é suficiente. Eu creio que a Bíblia, ela é inerrante, ela é completa, nada falta nela. Mas o Espírito Santo de Deus é a promessa que Jesus fez, dizendo, eu vou embora, mas quando eu for, eu vou deixar uma Bíblia para vocês. Foi isso que Jesus disse? Ele disse, eu lhes darei o Consolador, o Espírito Santo que estará em vocês. E vocês não vão andar a mais comigo, eu estarei em vocês e vocês comigo. E João 17 ele diz, como eu sou um com o Pai, vocês serão um comigo e com Ele. Meu Deus, isso é o Evangelho. O resto é algo que qualquer outra doutrina ou religião pode fazer. Melhorar a tua vida a partir de conhecimento. Deus não quer que tua vida seja melhor porque você conhece informações sobre Ele. Ele quer estar em você, com você, vivendo dentro de você. Ele quer intimidade, Ele quer que os sonhos dele sejam seus sonhos. Ele quer que o que angustia o coração dele te angustie. Que o que faz Deus chorar te faça chorar. Que o que o preocupe te preocupe. Ele quer que você acorde de manhã ansioso e preocupado em dizer o que é que Deus quer para hoje com esse dia. O que é que Ele está vivendo, o que é que Ele está vendo no mundo, o que é que está acontecendo. Eu quero olhar como Deus olha, sentir como Deus sente, viver como Deus vive. Porque somos um. João capítulo 17, verso 3, diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
E o conhecer aqui talvez não era a melhor palavra para ser traduzido. Porque o conhecer no nosso contexto atual hoje é o que mais ou menos nós temos com o Neymar. A gente acha que conhece o Neymar. Mas a palavra grega usada aqui em conhecer é ter relacionamento de intimidade. É isso que Deus quer. Que você o conheça. O plano de Deus para o homem era que você estivesse juntinho com Ele. Que ao acordar Ele fosse a tua esperança, a tua razão. Conhecer a Deus é uma coisa, mas meu irmão, ter intimidade com Deus é outra. Ter intimidade é ter proximidade. É estar próximo, é andar junto. Ele não está longe. E eu sei que Deus é Espírito e Ele habita em nós. Mas às vezes mesmo o Espírito em nós se distancia no coração. Porque o nosso coração está longe. A nossa mente está longe. Os nossos alvos estão longe. Então, ter intimidade com Deus é ter proximidade com Deus. É estar colado. E não fisicamente e geograficamente. É em propósito, é em desejos, é em anseio, é em conversa, é em diálogo, é em relacionamento. Ter intimidade é ter acesso. A palavra de Deus diz que havia um lugar que simbolizava o relacionamento de Deus com o homem. E esse lugar se chamava tabernáculo e depois templo de Salomão. E esse lugar tem compartimentos. Esse lugar tem níveis de relacionamento. No começo havia um pátio, e nesse pátio havia um altar. E nesse altar, o sacerdote, os levitas sacrificavam remissão de pecados. Então, quando alguém queria se relacionar com Deus, vinha até o altar e oferecia, conforme o seu pecado, ou um cordeiro, uma pombinha, um novilho, e aqui há uma extensão de explicação. Mas eu quero ser simples aqui para que todos entendam. E aquele sacrifício simbolizava o perdão de pecados, a remissão de pecados. E aí havia um lugar avançado, havia um tanque, uma bacia de água onde se lavava, porque o sacrifício sujava muito, e o sacerdote ia num lugar chamado lugar santo. E nesse lugar santo havia um candelabro, havia uma mesa com os pães da proposição, e aquilo também simbolizava um nível mais próximo do relacionamento com Deus. Mas lá no final, dentro daquela sala chamada lugar santo, havia uma salinha com um véu, e esse véu na verdade era um tecido de couro muito grosso, pesado, que separava e que impedia o acesso de qualquer pessoa lá, de um lugar chamado Santo dos Santos. Então, o sacerdote, que era o líder religioso, ele sacrificava, ele ia para a palavra e para o pão, mas havia um lugar em que a presença de Deus habitava, que era o lugar Santo dos Santos. E lá havia uma arca, e na arca estava lá, aquilo era a expressão da glória material de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava naquele lugar, o poder de Deus. Tanto é que o sacerdote não podia ir para o Santo dos Santos sem realmente estar sem pecado na sua vida. Porque se ele entrasse com pecado, ele morria instantaneamente. Tanto é que a roupa do sacerdote tinha um monte de sininhos, para que quem estava fora pudesse ouvir. Se o sininho estivesse balançando, é porque o sacerdote não morreu, ele está vivo. Se parasse de balançar, aí morreu, estava em pecado. Aí ele tinha uma corda amarrada e o pessoal arrastava de fora. Porque a glória e a presença de Deus era tão santa que ninguém podia entrar de forma banal lá. E o judeu, por aproximadamente 1500 anos, viveu uma cultura de entender que relacionar-se com Deus era isso. E Deus fez isso por um propósito. Ele quis mostrar a sua santidade, o quão santo ele era, e o nível de pecado que o homem tinha, e o quanto ele estava longe dele. Vocês entendem? Era pedagógico. Era para mostrar o quão incapaz o homem era de desfrutar de intimidade, a intimidade que se perdeu no Éden. Estão entendendo? Aquilo era pedagógico, era Deus ensinando para Israel e para as nações, dizendo: o homem está distante de mim. E esse é o nível de pecado que vocês carregam. Vocês não suportam a minha glória e a minha presença. Só que Deus se fez homem, e o nome dele é Cristo, Jesus. E Jesus viveu e habitou entre nós e nos ensinou o Evangelho. E o final da sua vida, ele consolida com a sua própria vida o propósito de Deus durante toda a eternidade.
E o que é que Jesus faz? Ele morre na cruz, pregado numa cruz, para pagar no seu próprio corpo o sacrifício que antes todo mundo tinha que fazer com uma ovelhinha, com um cordeirinho. Ele diz: agora eu sou o único sacrifício suficiente. E eu agora, o meu sacrifício, redime o pecado de todos. Não há nada mais que o homem possa fazer que vai reconciliar ele com Deus. Eu estou fazendo isso. E Jesus, ao morrer, paga toda a dívida de pecado do homem. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus caiu sobre Jesus, trazendo juízo à humanidade nele. E nele todo o pecado foi pago. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que a glória dele era maior do que a morte que o inimigo instalou na humanidade, de que ele era maior do que a morte. E a Bíblia diz que quando Jesus inclinou a sua cabeça e declarou as últimas palavras: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morreu, a Bíblia diz que os céus se converteram em trevas, a terra tremeu, e lá no templo imediatamente o véu se rasgou, porque em Jesus agora não mais havia separação entre Deus e o homem. E se você for até Jesus, você podia experimentar daquilo que Adão tinha, que era intimidade com ele, relacionamento pessoal e próximo. E o Santo dos Santos agora não era mais inacessível. O Santo dos Santos é o encontro entre Deus e o homem, que hoje nós desfrutamos isso através de Jesus, na fé nele. Quando depositamos a nossa crença nele, a nossa fé nele, a nossa devoção a ele, nos entregamos por completo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, passa a habitar em nós. E finalmente o homem volta àquilo que se perdeu: intimidade. Meu irmão, você não precisa de pastor, de padre, você não precisa de igreja como instituição intermediadora, não. Você não precisa de ninguém. Jesus é o sacrifício suficiente. Hoje você pode ter livre acesso ao Pai, porque um dia Jesus conquistou essa ponte. Essa é a verdade inicial do Evangelho. Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer que você vá para o culto, que você bote teu nome numa lista de membro, simplesmente que você faça trabalho voluntário numa igreja para melhorar a tua culpa e a tua consciência de alguém pecador, fazendo boas ações. Deus quer um relacionamento com você. Ele quer intimidade com você. Sabe por quê? Porque a terceira coisa que me faz entender plenamente o que é ser criado para um relacionamento é que Deus ama você. É por isso. Por que tudo isso, pastor? Por que milhares de anos de história? Por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te amou e Deus nos amou desde o princípio. Eu não consigo entender esse amor de um Deus eterno, soberano, criador de todas as coisas, olhar para criaturas tão pequenas, efêmeras, e decidir mover a eternidade por nós. Mas eu consegui entender um tiquinho disso quando as minhas filhas nasceram. É uma mistura de raiva com por que não faz o que eu quero, um tipo de amor sobrenatural em que você levaria um tiro facilmente por qualquer um dos seus filhos. Deus te ama. Deus não quer que você cumpra regras. Ele não está lá num trono ditador falando: ó, sigam-me, sirvam-me, façam as minhas vontades. Deus se fez homem. Deus foi para uma manjedoura. Deus foi gente comum como eu e você, só para provar o quanto Ele te ama. Ele foi a tua pequenez. Ele desceu a nossa pequenez e disse: eu amo vocês, não quero súditos. Na verdade a criação já me glorifica. O que eu quero com você, ser humano, é relacionamento. Não porque eu estou carente, não porque eu sinto falta, mas porque é quem eu sou. Deus é amor.
João 3,16, o texto áureo do Evangelho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é de tal forma que Ele amou, que o escritor não consegue descrever. João está dizendo: eu não tenho palavras para descrever ou para explicar o amor de Deus, mas foi de uma tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tamanho do amor de Deus. E talvez você ache que você está fazendo grande coisa em responder ao amor de Deus, falando que tá bom, então eu vou tomar uma iniciativa. Eu preciso te contar. 1 João capítulo 4, verso 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Antes que você pensasse que pudesse retribuir a Deus, Ele já tinha te amado. Romanos 5, verso 8 diz: nisto conhecemos o amor, em que Deus deu a sua vida, a vida do seu Filho por nós, nós ainda sendo pecadores. Meu irmão, Deus acreditou em você quando ninguém acreditaria. A mensagem do Evangelho é que Deus te ama, e Ele quer um relacionamento com você. Esse era o princípio, esse era o objetivo, esse era o início de tudo. O que Ele queria com Adão e com Eva era estender a sua natureza, estender a sua glória em um ser livre, que não só fosse capaz de ser recíproco a esse amor, mas pudesse ser catalisador desse amor. Isso não mudou. Nas próximas semanas nós vamos ver que aconteceu alguma coisa no meio disso, mas o propósito não mudou. Deus só quer uma coisa com o homem: relacionamento. Meu irmão, posso te contar uma coisa? Podem ter te enganado achando que o que Deus quer de você é 7 quinta-feiras na campanha X, Y, ou o corredor do sal, ou que você dê uma oferta e ganhe um amuletinho, ou que você vá às 3 horas da manhã orar no monte, ou que você suba de joelhos numa escadaria. Deus não quer nada disso de você. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu sacrifício, Deus não precisa das suas obras. Não tem nada que você faça que pode conquistar algo que Deus já te deu: amor. Ele quer o teu coração, Ele quer você, real, de verdade, honesto, sincero, podre, sujo, como Ele já sabe que você é. Ele quer você. Esse é o Evangelho. E é esse o Evangelho que nós queremos pregar nessa igreja. Esse é o Evangelho que se apresenta aqui você hoje. Esse é o Evangelho. Vamos aplaudir a glória de Deus e o Evangelho. Aleluia.